Mateus capítulo de 1 a 4. Acompanha comigo lá no telão. E descendo ele de um monte, seguiu numa grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Você vai repetir depois de mim. E descendo ele de um monte, seguiu uma multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Dê uma salva de palmas para a palavra de Deus. Sabe, os evangelhos, eles são o resumo do resumo do resumo. Você jamais pensaria que Marcos pudesse contar 3 anos e meio da história de Jesus em 16 capítulos. Existem histórias que nós não sabemos. Com respeito a esse homem, a Bíblia não nos fala o seu nome, não nos diz nenhuma descrição detalhada dele. E algumas vezes a criatividade humana pode tirar o melhor de um homem. E é isso que vai acontecer aqui agora. Eu quero dar asas à imaginação com respeito desse homem que sentiu o toque compassivo de Jesus. Ele aparece apenas uma vez, faz um pedido, recebe um toque, mas aquele único muda a sua vida para sempre. E eu fico pensando se a história daquele homem não poderia ter sido assim. Durante 5 anos, ninguém me tocou. Ninguém. Nem minha esposa, nem meus filhos, nenhum dos meus amigos, ninguém me tocou. Eu podia até, eles me viam, falavam comigo. Eu podia sentir amor no rosto dessas pessoas quando se dirigiam a mim. Porém, eu não podia sentir o toque deles. Não havia nenhum toque, nenhuma vez sequer ninguém me tocara. Parece até uma coisa banal, sem importância, mas o que eu não daria para que alguém chegasse perto de mim e desse um tapinha nos ombros, um aperto de mão. Mas esses momentos foram arrancados do meu mundo. Ninguém me tocava, ninguém nem acidentalmente esbarrava em mim. Nunca chegava tão perto para isso, porque eu não teria dado para que alguém esbarrasse em mim. Mas durante longos 5 anos isso não aconteceu. Eu não sei como pôde ser isso. Eu fui proibido, não podia sequer caminhar livremente pelas ruas. Até os rabinos mantinham distância de mim. Não foi permitido participar dos cultos nas sinagogas. Não era bem-vindo, nem ao menos em minha própria casa. Eu era um intocável, eu era um leproso, e ninguém me tocava, somente até o dia de hoje. Eu fico pensando nesse homem, na vida desse homem, porque no Novo Testamento a lepra era a mais terrível doença conhecida. Tal condição trazia ao corpo um grande volume de úlceras, além de um profundo enfraquecimento. Os dedos, por exemplo, tornavam-se curvados e torcidos. A pele passava a ter manchas que perdiam a cor e cheiravam mal. Certos tipos de lepra tornavam-se sensíveis em suas extremidades, o que levava à perda de dedos, artelhos e até mesmo pés e mãos inteiros. A lepra era uma doença que matava as pessoas aos poucos, centímetro a centímetro. As consequências sociais eram tão severas quanto as físicas. Considerados contagiosos, os doentes eram colocados em quarentena e banidos para uma colônia de leprosos. Nas escrituras, uma pessoa leprosa é símbolo de rejeição em último grau, infectadas por uma circunstância que não buscou, rejeitada pelas pessoas que a conheceram, evitada por pessoas que não conheceu e condenadas a um futuro que elas não poderão suportar.
E na memória de cada pessoa banida, com certeza, está gravado o dia em que foi obrigado a enfrentar a verdade. A vida nunca mais seria a mesma. Certo ano, durante a colheita, percebi que meus dedos haviam se tornado insensíveis um após outro. Por pouco tempo eu ainda poderia segurar a ferramenta, mas dificilmente senti-la. Ao final da estação eu já não sentia nada. Era como se a mão segurando o cabo pudesse ser de outra pessoa. A capacidade de sentir se foi. Não disse nada à minha esposa, mas sabia que ela suspeitava de algo. Como é que ela não poderia suspeitar? Eu carregava a minha mão agarrada ao meu corpo como um pássaro ferido. Certa tarde mergulhei minhas mãos em uma bacia com água a fim de lavar meu rosto. A água tornou-se vermelha. Um dos meus dedos estava sangrando e sangrando livremente, e eu nem mesmo sabia o que havia me ferido. Será que me cortei com uma faca? Será que minha mão deslizou pela borda afiada de algum utensílio de metal? Deve ter sido isso, mas não senti nada. Sua roupa também ficou suja. Minha esposa disse, ela estava atrás de mim. Voltando meu olhar para o meu manto, vi as manchas vermelhas. E eu fiquei olhando para a minha mão. Eu creio que foi a vez em que mais me demorei, olhando para a minha mão numa bacia com água. Na verdade, de alguma forma eu sabia que a minha vida estava sendo alterada para sempre. Devo ir com você, dizer ao sacerdote? Minha esposa falou. Respirei profundamente e disse, não, eu irei só. Voltando meu olhar para ela, contemplei as lágrimas em seus olhos. Em pé ao seu lado estava a nossa filha. Fitei atentamente o seu rosto e carinhosamente afaguei a sua face, sem dizer sequer uma palavra. O que é que eu ia dizer? Olhei novamente para minha esposa. Ela tocou meu ombro, tocou a minha mão sã, eu toquei as mãos dela. Seria o nosso toque final. 5 anos se passaram e ninguém me tocou desde então. O sacerdote não me tocou. Ele olhou para as minhas mãos, agora envolto em um trapo. Olhou para o meu rosto sobre as sombras da tristeza. Eu nunca atribuía a ele culpa ou falta pelo que disse, não. Eu sei que ele estava apenas fazendo conforme for ensinado. Cobriu a sua boca e com a palma da mão estendida disse, imundo. Com apenas um pronunciamento. Perdi minha família, minha fazenda, meus amigos, meu futuro. Minha esposa encontrou-se comigo nos portões da cidade, com um saco com roupas, com pão e algum dinheiro. Ela não falou nada. Ela não falou coisa alguma. Aquilo que vi nos olhos dela, na verdade, era uma antecipação do que passei a ver em cada olhar a partir de então. À medida que eu dava um passo para frente, eles davam um passo para trás. Todos os que me viam, a partir daquele momento, davam um passo para trás. O ato de banir um leproso parece cruel, parece até mesmo desnecessário. Contudo, o Antigo Oriente não tem sido a única cultura a isolar os seus enfermos. Talvez você não conheça nenhuma colônia de leprosos. Talvez você não tenha visto nunca pelas ruas de Orlando um leproso caminhando. Na nossa cultura é muito pior. Na nossa cultura uma pessoa não precisa sequer ser leproso para sentir em quarentena. O deficiente físico conhece bem o que é isso. O divorciado conhece esse sentimento. O deficiente físico, meu Deus. Alguns afastam-se das mães solteiras. Mantemos distância dos que sofrem depressão. Evitamos os doentes terminais. Temos escolas para pobres, bairros para imigrantes, casas de convalescência para idosos, instituições para viciados, prisões para criminosos. O restante das pessoas simplesmente tenta fugir de tudo isso. Somente Deus sabe quantas pessoas estão em exílio voluntário. Indivíduos vivendo vidas quietas e solitárias, infectadas pelo medo da rejeição e pelas recordações da última vez que tentaram se integrar. Escolheram não mais ser tocados para evitarem o risco de serem feridas novamente. Você não tem a mínima ideia. Você não faz noção